um desses procedimentos são capazes de construir saúde para qualquer pessoa que seja. Remédios, procedimentos médicos, cirurgias, exames laboratoriais, ou seja o que for que a medicina propõe, fora da medicina do estilo de vida, o que ninguém te conta sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Neste vídeo, eu vou trazer muita coisa sobre o 7º pilar de New Start, Reset. Reset, que em bom português quer dizer descanso. Eu vou te trazer bastante do que diz a ciência e também da minha experiência pessoal, porque eu considero de extrema importância ser completamente transparente, trazer a minha verdade a cada momento. E sobre descanso, é provável que você venha se surpreender com a minha verdade. E eu já vou adiantar que lamento por isso. Com relação a reset ou descanso, o que a ciência diz é que ele é tão importante quanto todos os demais pilares, inclusive quanto ao 2º pilar, exercício físico. E aí você já vai pensar, mas Maria Nilde, exercício físico é de extrema importância para a saúde e descanso também? Sim. E uma coisa não é oposta à outra? Não necessariamente. Exercício físico é de um valor tão complexo que eu posso dizer, e aí a minha percepção pessoal, que ninguém neste planeta compreendeu ainda todos os seus benefícios. Nem a ciência, tampouco nós, simples mortais. E o descanso, onde entra nisso? E o descanso é exatamente aquilo que o nosso corpo precisa para realizar todos os processos, tanto após o exercício, quanto após um desgaste mental, emocional ou outro tipo de desgaste físico que ocorre diariamente com todas as pessoas, especialmente as pessoas adultas e produtivas. E eu me incluo dentre essas. E o descanso também é sobre reparo, sobre restauração. Não à toa, você sabe, se você é adulto, e já esteve doente ou passou por algum mal-estar, procurou um especialista, um médico ou uma médica, esta pessoa te pediu para descansar. Pode ter prescrito medicamentos, pode ter realizado procedimentos, mas ela também te orientou, te prescreveu descanso. Descanso é de extrema importância para a recuperação, para que o nosso sistema de reparo seja efetivo, para que ele aconteça e ele se realize por completo. E para que ele se realize por completo, esse descanso precisa ser organizado, precisa ser estratégico, é preciso que a pessoa tenha conhecimento de como ele deve ser feito. Não é sobre não fazer nada, não é sobre deixar de fazer alguma coisa. Como eu disse, o descanso é sobre reparo. Reparo do corpo físico, reparo da energia mental, reparo da energia emocional, reparo do nosso ser integralmente. Não é só sobre um tipo de reparo, também não é um descanso só do sono à noite. Aqui no YouTube e também no Instagram já tem muitos vídeos no meu canal e nos meus perfis sobre sono. E quando a ciência fala de descanso no contexto de New Start, não se trata apenas deste descanso noturno, deste sono de toda noite, que também é de extrema importância. Pelo menos, como diz o Dr. Roger Serril, trata-se pelo menos de um descanso semanal. E esse descanso é sobre aquele trabalho formal que você tem e que te rende uma renda mensal para as suas necessidades, para tudo que você precisa? Não. Este descanso não é apenas sobre isso. Porque a maioria de nós, pessoas adultas, e eu estou falando de homens e mulheres, e que estamos em idade ativa, nós não temos só a função profissional que traz uma rentabilidade, que traz dinheiro para nossa casa, para nossas vidas. Nós temos inúmeras outras atividades,
tanto trabalho mesmo, quanto atividades, entre aspas, que a gente se sente obrigadas e obrigados a fazer, que muitas vezes nós nem percebemos que estão consumindo muito da nossa energia física, mental e emocional, porque estas três estão interligadas, não existe nada em nós que seja separado, não existe, nós somos seres completos, íntegros, não tem separação, não tem cérebro, corpo e outra coisa que é emocional, não tem. Tudo isso está numa coisa só, num ser só, ou, se você preferir, numa pessoa só. Por isso que, quando há um desgaste de energia emocional, certamente, se esse desgaste for duradouro, se não houver um reparo nesta pessoa, brevemente, este desgaste energético vai reverberar em doença biológica, em alguma questão no corpo, alguma doença no corpo, literalmente. Assim também é com a energia mental, e a energia física nem se fala. Se nós todos os dias nos desgastamos até a exaustão, não demora muito, vão surgir inúmeras doenças e você com certeza já sabe disso. Então, quando a ciência traz reset ou descanso como um pilar extremamente importante e utilizado pela ciência no mundo, inclusive em universidades renomadas, como parte dos cursos que ensinam e trabalham a saúde como estilo de vida, ou medicina do estilo de vida, que é assim, que é mais comumente conhecido, é porque estes 8 pilares são o que realmente a ciência já constatou que constroem saúde, saúde duradoura e também recuperação. Não são medicamentos, não são procedimentos, não são cirurgias, não são exames de laboratórios. E eu não estou dizendo com isso que tudo isso não é importante. É importante sim, muitas vezes são necessários sim, medicamentos, procedimentos, cirurgias, exames laboratoriais e tudo mais o que a ciência tem para oferecer no sentido de cuidar da saúde ou das doenças das pessoas. Tudo isso é importante em determinado momento para certa situação. Mas nada disso eu vou repetir, que é para fixar bastante na sua mentalidade. Nenhum desses procedimentos, separados ou juntos, são capazes de construir saúde para qualquer pessoa que seja. Nenhum desses procedimentos, ou qualquer outro que você conheça dessa natureza, como remédios, procedimentos médicos, cirurgias e exames laboratoriais, são capazes de devolver a saúde de alguém ou de construir saúde duradoura e de longo prazo. Eles são, sim, necessários, eles tiram dor, eles identificam questões de doenças, eles são necessários para alívio do sofrimento das pessoas e muitas vezes também como ferramenta de ajuda para quem está buscando e utilizando de outras ferramentas, de outros protocolos para ter uma saúde de verdade. Mas recuperar a saúde, devolver a saúde a alguém, eles jamais serão capazes. Não foram até hoje e também nunca serão. O que constrói saúde de verdade? Aquilo que é chamado normalmente de medicina do estilo de vida, que é exatamente como eu trabalho na Ânima Mentoria, que é alicerçada em apenas 3 pilares. Mas Maria Nilde, apenas 3 pilares, quando o New Start tem 8? É assim. Se você tiver a oportunidade de conhecer melhor a Ânima Mentoria, você vai compreender que os 8 pilares de New Start estão dentro dos 3 pilares da Ânima Mentoria, que são nutrição, movimento ou exercícios e emoções. Todos os 8 pilares de New Start e muito mais estão compactados e muito bem organizados dentro dos 3 pilares da Ânima Mentoria. E na Ânima Mentoria, como em New Start, nós sabemos que descanso é de extrema importância,
nós sabemos que não adianta comer natural, fazer exercícios físicos, dormir, ter a quantidade de horas e a condição ideal de sono, ingerir a quantidade e a qualidade da água correta, se expor à luz solar do jeito adequado para a manutenção e promoção da saúde, sem descanso. Isso porque se o meu corpo, se o teu corpo, se a minha mente, se a tua mente, se as minhas emoções e as tuas emoções não tiverem um período para reparo, nada do que foi feito antes disso ou do que é feito diariamente vai surtir efeito na vida, para a qualidade atual e para a longevidade. Porque o trabalho é sobre isso. É sobre viver com o máximo de qualidade, viver bem neste momento e também sobre viver por mais tempo. É sobre isso a Ânima Mentoria. Foi por isso que eu criei esse projeto e tenho a honra e muito orgulho de ser autora desse projeto e de já ter ajudado muitas pessoas e estar ajudando diariamente muitas mais. Tantas que eu jamais vou saber, porque com esse trabalho gratuito aqui, eu sei que ele alcança também muita gente. E o objetivo é este mesmo, é alcançar milhares e milhões, quiçá bilhões de pessoas, para que elas possam recuperar a sua saúde de maneira natural. Descanso é importante. Descanso não é só sobre não vou para o trabalho no final de semana, não vou para o trabalho uma vez por semana, não vou para aquele trabalho que me rende um salário, que me rende dinheiro 2 vezes por semana ou 3. Não é sobre isso. É sobre, por exemplo, não responder e-mails no seu momento de descanso. É sobre, por exemplo, não ficar pensando em quem você está devendo uma resposta, em para quem você deixou de responder, em com quem você vai se reunir na semana seguinte de trabalho, nos assuntos que você tem para tratar, naquilo que você deixou pendente. Descansar é estar presente no momento atual. E essa é uma das grandes dificuldades da humanidade hoje, presença. É inclusive uma das razões para tantas doenças, especialmente as doenças da psique. Isto acontece porque nós, mesmo quando acreditamos que estamos descansando do trabalho físico, por exemplo, não estamos descansando do trabalho mental. Inclusive, eu devo admitir que aprender a descansar a minha mente também é bastante difícil e eu ainda estou num processo de aprendizado, embora eu possa admitir que nos meus momentos de folga, de descanso e de lazer, eu consigo manter hábitos condizentes com o que a ciência entende como sendo de reparação. Vou dar um exemplo. As minhas filhas já são adultas e nós nos encontramos de vez em quando para almoçar, jantar, ir ao cinema, ao teatro, a um parque, esse tipo de coisa que gostamos. Eu gosto também muito de fotografias por diversas razões, inclusive aprendi a gostar e a valorizar nos últimos tempos, são razões pessoais, um dia eu conto. E às vezes nós ficamos, muitas vezes, quase sempre, estamos atentas, agora estamos nos tornando mais atenta e eu cobro isso com frequência de mim mesma e delas também, que esquecemos de tirar fotografia. Muitas vezes, ao final do encontro ou depois que chegamos nas nossas casas, eu falo, filhas, não tiramos nenhuma fotografia do nosso encontro, estivemos juntas o dia inteiro e não tem uma fotografia deste momento. Ou uma delas também diz isso. Então eu sempre reforço, filhas, vamos nos atentarmos para criar sempre alguns registros dessas experiências. Porque eu já passei por situações em que fotografias, imagens, registros de experiências maravilhosas, de experiências amorosas e ricas, me faltaram. Então eu estou sempre cobrando isso das minhas filhas, mas eu quis contar isso para explicar que neste ponto, muitas vezes, na maioria das vezes, eu estou ali presente.
Mesmo eu sendo uma pessoa que tem esse trabalho digital, na maioria das vezes em que eu estou com as pessoas da minha família, que eu estou em situações familiares e sociais que estão de fora da vida profissional, eu estou inteira. Eu até esqueço de registrar momentos extremamente importantes, algo que eu estou aprendendo a corrigir. Contudo, eu também preciso admitir que ainda não aprendi a descansar de verdade. Que dos 8 pilares de New Start, este é o que está ainda muito defasado na minha vida, no meu dia a dia. E eu acredito, se eu estiver enganada com relação a você, me conta aqui nos comentários, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas adultas, homens e mulheres, tem esta mesma questão. Eu acredito que muitas e muitos de nós fomos literalmente programados para fazer, fazer e fazer. E que na grande maioria das vezes nós nem mesmo nos damos contas de que este fazer, fazer e fazer não é produtivo, não está nos levando para onde queremos chegar. Eu mesma, durante muito tempo, eu simplesmente fazia. Eu era uma pessoa que a única coisa que me trazia algum conforto era chegar ao final do dia e ter uma lista de tarefas enorme realizadas. Eu não parava para analisar se cada uma daquelas tarefas estava me levando a algum objetivo. Se elas estavam me conduzindo pelo caminho de onde eu queria chegar. Eu só tinha a obrigação de fazer, fazer, fazer e fazer. Era um fazer sem fim. Eu vou admitir que ainda faço muito, mas boa parte do que eu faço hoje está perfeitamente organizada dentro do caminho que me leva a cada objetivo pré-estabelecido. Neste lugar eu já consegui chegar. O lugar de ter a certeza de para onde eu estou indo e de que esta tarefa que eu estou realizando neste momento é parte do caminho. Isso eu já sei, isso eu já consigo fazer. O que eu ainda não consigo é me organizar o suficiente para descansar. Inclusive hoje, que estou gravando esse vídeo, na verdade eu não deveria fazê-lo porque eu estou resfriada. Quem me conhece dá para perceber pela minha voz. Na verdade, uma gripe, junto com uma crise de rinite muito forte que eu tive essa semana. Desde quarta-feira, tenho passado algumas dificuldades com essa situação. Inclusive, não corri ontem, sexta-feira. E ontem à noite, quando me reuni com uma das minhas filhas, a Sofia, ela insistiu para que eu não gravasse vídeos esse fim de semana, exatamente porque tanto ela quanto eu concordamos que eu preciso aprender a descansar. É algo que eu ainda não aprendi, eu já aprendi a organizar o meu fazer, mas descansar ainda não, eu admito. Este é o pilar, como eu disse, que está em defasagem na minha vida. Estou trabalhando fortemente, então na verdade eu meio, entre aspas, que combinei com a minha filha que hoje eu não gravaria vídeo. Não importa o que acontecesse, ainda que não tivéssemos o que publicar durante a semana sobre o projeto, daríamos um jeito de resolver, porque seria um exercício desse meu aprendizado sobre o descanso. Contudo, o que eu não contei para a Sofia foi que, além dos vídeos que eu sempre gravo no final de semana, eu estava pensando em correr hoje, sábado, porque não corri ontem na sexta. Eu tenho também, do meu trabalho presencial, aquele onde eu dou aulas de educação física para crianças, do ensino básico formal, uma série de tarefas burocráticas que estão realmente no limite do momento de serem realizadas. Então eu estava com a cabeça fervilhando, pensando, tudo bem, talvez eu não grave os vídeos, mas eu tenho que correr, porque eu não corri na sexta. E também, pelo menos parte desse trabalho burocrático da educação básica, onde eu tenho outro trabalho, eu tenho que realizar, porque está em cima da hora. Mas, hoje cedo, quando eu acordei, eu entendi que esse resfriado, ou gripe, ou crise de rinite, o que quer que seja, que eu ainda não tive a resposta, ainda requer um pouco de parcimônia no desgaste energético. Então eu não fui correr. Eu decidi também não fazer nada daquele trabalho burocrático do meu trabalho com a educação básica. Não neste final de semana. Não hoje. Então, tendo tomado essa decisão, eu posso gravar os vídeos e vai ser a única atividade que eu vou fazer hoje, além de descansar e alguma outra atividade social.
como por exemplo sair para almoçar fora, não vou cozinhar também, nem nada disso, nem lavar louça, e depois assistir a um bom filme. Esses são exercícios que eu estou adotando, estou implementando aos poucos, porque como uma pessoa extremamente fazedora que fui, e eu acredito no que diz a ciência, que nós somos programadas para qualquer forma de comportamento, e eu fui programada para fazer, fazer e fazer. Se eu quero mudar isso, eu preciso me reprogramar de outra forma. Isso requer aprendizado, e não é aprendizado intelectual, porque desse tipo eu tenho de sobra. É aprendizado prático, é realização da atividade a cada momento, para que isso passe a se tornar familiar ao meu cérebro em algum momento. Então, sobre mim, descansar é algo que eu ainda estou aprendendo. Intelectualmente eu tenho muito conhecimento sobre isso. No meu dia a dia, quase nada. Estou colocando em prática, acabei de dar um exemplo com toda a profundidade e verdade do meu dia. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem dizer a você, se você é uma pessoa que também é fazedora, que comece, como eu, imediatamente a rever isso, porque desta maneira nós sabemos qual é o resultado. É uma vida mais curta e o pior, esta vida curta com bem menos qualidade do que você poderia ter. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que eu estou feliz por estar quase finalizando todos os pilares de New Start, só falta um. Espero que você esteja acompanhando todos. Se você chegou aqui agora e não viu os outros, eu sugiro que aqui mesmo no YouTube encontre os outros vídeos, porque tem um vídeo relativamente longo para cada pilar, com ensinamentos valiosíssimos, todos com base na ciência. E na próxima semana nós vamos ter o último vídeo dos 8 pilares de New Start, que é Trust, ou confiança. Se você chegou até o final, compartilha com aquela pessoa que você conhece e sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas que estão enfrentando doenças crônicas não transmissíveis a recuperar a saúde de maneira natural.